Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lica Salles, esse é o canal Ter a Bíblia, canal Espiritualidade Bíblica. Sintam-se à vontade, se vocês gostarem dos conteúdos que rolam aqui no canal, se conectarem com a minha energia, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. A gente está com vídeo quase todos os dias, tá? Então, acompanhem as plays, se familiarizem com o canal. A gente tem toda segunda-feira estudos semanais, temos reflexões diárias todos os dias com oração e temos na parte de desenvolvimento humano as séries terapêuticas com espiritualidade bíblica, ok? Pois bem, vamos lá. Deixei na descrição do vídeo os textos da semana passada, que era para essa semana. Tô deixando já para a próxima semana os textos para a gente dar continuidade. E eu vou compartilhar com vocês a minha reflexão, a respeito dos textos sugeridos, Essa semana algo me chamou a atenção, porque dentro da porção semanal fala sobre Abraão, sobre várias coisas relacionadas a Abraão, E na conexão de textos, fala lá do profeta Eliseu. E tanto em uma porção quanto na outra parte, fala acerca de milagres, Fala acerca de milagres, atitudes de fé, A fé que gera milagre, Mas a gente pode ver que nenhum dos dois, tanto Abraão quanto Eliseu, eles não realizaram nenhum tipo de ato ilusório, sabe? As coisas não vieram dele, vieram do contato deles com o Espírito de Deus, Abraão foi chamado, para levar seu filho Isaque como sacrifício, Deus pediu isso. E Eliseu foi chamado quando o menino morreu. E os dois foram rumo àquilo que foi pedido para eles, Então, assim, algo foi pedido a eles, algo foi solicitado, E por que essas pessoas foram fazer coisas que humanamente é surreal, Você vai levar seu filho porque Deus pediu para você sacrificar seu filho? Não é esquisito? Chamar o profeta Eliseu porque alguém morreu? O que estava esperando dele? O que ele poderia fazer com alguém que morreu? Vamos pensar sobre isso? Essas pessoas, elas tinham uma fé em Deus, uma confiança em Deus, no caráter de Deus e no poder dele de realizar milagres. Abraão saiu sabendo que Deus ia prover algo, mas ele não deixou de ir só porque falou, não vou levar meu filho, eu vou levar. Ele tomou atitude, ele teve coragem de ir até lá. Eliseu catou e foi até o menino que tinha morrido. E quando chegou no menino que tinha morrido, ele deitou, fez um boca a boca lá no menino, colocou as mãos com as mãos do menino, conectou o rosto, sabe? Se colocou sobre o menino, ele deu dele para o menino e o menino ressuscitou. Então, a gente vê que a fé, ela pede uma confiança, uma coragem que é fora do normal, A palavra diz que não é para a gente se apoiar no nosso entendimento, não é para a gente se apoiar nas nossas ideias, Quando a gente recebe algo da parte de Deus, a gente precisa se lançar, a gente precisa ir e fazer, Porque aí nós vamos ver um milagre acontecer. Então, a manifestação de milagres, elas têm muito a ver com direcionamento espiritual. A gente tem falado muito sobre espiritualidade aqui, o canal é de espiritualidade. Então, dessa conexão, dessa comunicação, desse relacionamento, essas pessoas tinham um relacionamento com Deus. Por isso que elas falaram por isso que elas fizeram o que fizeram. Elas não amanheceram um dia e passaram por uma situação de absurdo, vamos dizer. Então, a fé, ela é uma construção. A gente começa seguindo
né, coisas menores e vai sendo experimentado, aquilo vai dando uma solidez para nós, né? E Deus vai pedir sempre mais, por quê? Porque para a gente crescer, entendeu? E toda vez que Deus pede essas coisas, ele vem sempre com algo maior para realizar, né? Não tem prejuízo, não tem problema, não tem ilusão, não tem frustração, né? Não tem. Esses dias a gente estava falando, né, sobre quando Nicodemos, né, uma autoridade judaica, encontrou Jesus e foi perguntar para ele, né, sobre o novo nascimento. Foi lá e falou: eu sei que os milagres que você realiza vêm da parte de Deus. Sabe por que ele sabia que os milagres que Jesus realizava vinham da parte de Deus? Porque ele sabia de tudo que Deus já tinha feito no Antigo Testamento. Ressuscitado morto, dado providência, feito coisas extraordinárias, né? Os milagres são coisas extraordinárias, né? Eles desafiam a probabilidade das coisas, né? Se as coisas têm uma ordem, quando Deus quer o negócio, né? Quando Deus coloca o negócio, é surreal. É surreal. Então a gente é muito chamado por Deus para ter uma fé. Para ter uma fé que vê além do que os olhos podem ver, né? A definição de fé na Bíblia é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Agora, o que se espera? Aquilo que Deus falou que vai fazer, né? Aquilo que Deus falou que vai fazer, né? Então não é uma fé ilusória, sabe? Não é algo que inventado, porque senão você vai depositar sua fé em algo que não vai se realizar porque não teve um direcionamento prévio, né? Então a gente começa a ter certeza das coisas, né, que a gente não vê, mas sabe, quando a gente tem conexão espiritual e o Espírito nos revela, né? Nos revela o que é pra gente fazer, né? O que está no plano de Deus para nós, a pessoalidade de Deus, né? Porque você pode ver que Deus falou com esses homens ali com personalidade, cada um estava fazendo aquilo que foi pedido a cada um, né? E isso também acontece com a gente, né? Eu já tive uma experiência muito tempo atrás, né, de Deus me pedir para ir para um lugar específico, fazer algo específico, né? Aquilo, quando Deus fala com a gente, aquilo lá não dá para falar não, né? Eu acredito que esses homens sempre atenderam os chamados porque é irresistível. É algo que traz uma convicção interior tão grande, né, que você não pensa em falar não, sabe? Você não fala, não, eu não quero, não, você não consegue, é irresistível, né? Quando Deus fala, é irresistível. Aquilo ali fixa em você, cria uma certeza em você e você simplesmente vai, né? Então você está indo com segurança, mesmo que pareça uma coisa absurda às vezes, né? Essa situação que eu passei, Deus falou comigo: eu quero que você vá para Araraquara, para uma cidade, porque lá tem uma pessoa, né, e que eu quero ter um encontro com aquela pessoa, eu quero que você vá, né? Eu não sabia que era a pessoa, eu não sabia direito onde eu tinha que ir, nada, eu peguei e fui, e chegou lá e aconteceu esse encontro, né? Já fizeram isso comigo também. Então essa sensibilidade espiritual e mais essa estrutura de conhecer um pouco, né, gente? Nós estamos conhecendo a Deus, mas de saber as ações dele, né? Através da Bíblia a gente consegue perceber meio que o jeito que ele opera, né? E aquilo que foi falado com a gente nunca vai contra a palavra, sabe? Nunca vai contra a palavra, né? Quando tem algo que Deus quer fazer que parece que não está no protocolo, ele faz as coisas acontecerem de uma forma que você não tem controle, né? Porque aquilo ali está sendo projetado por Deus, né? Está arquitetado pelo propósito dele, né? A gente sabe que Deus anda, ele tem uma agenda, né? Uma agenda dele, ele tem o tempo dele de realização das coisas, de propósitos maiores. Então, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas, elas sempre são direcionadas. E outra, Deus não faz nada sem avisar, tá? Deus não faz nada sem avisar. A Bíblia fala: Deus não faz nada sem avisar os seus profetas,
né? Então, continua tendo. No Novo Testamento está escrito lá, né? Temos 5 ministérios: profetas, pastores, apóstolos, evangelistas e mestres, né? Então, há uma unção sobre pessoas maduras e preparadas, né? Então a gente não fica confundido, ouvindo profetada, ouvindo coisa que não é, né? As coisas são muito concretas quando elas vêm da parte de Deus, né? Então, e é assim que se manifesta milagre, né? Quando Deus coloca um negócio no seu coração, Ele vai fazer, você pode ter certeza que Ele vai fazer e você pode descansar. Igual Abraão. Abraão catou as coisinhas dele e foi com a convicção de que Deus ia prover algo para ele não ter que fazer aquilo. Porque ele conhece o caráter de Deus, que Deus não chega lá para ir e pedir para matar uma pessoa como um ritual. Não tem isso, sabe? Não é do caráter de Deus. E Abraão conhecia, né? Conhecia a ordem, né, de Melquisedeque. Ele conhecia, tinha valores, sabia quem era o Deus que ele estava ali, não estava perdido, né? Nem Eliseu, né? O profeta Eliseu sabia muito bem da manifestação de Deus, como Deus falava com ele e o que ele deveria fazer. Tinha uma baita de uma unção. Eliseu tinha uma unção gigantesca, a unção do Espírito, né? Então, a gente pode ver que as pessoas vão agindo, né, na Bíblia, né, orientados pelo Espírito de Deus, e é aí que elas manifestam as coisas, e é aí que elas dão andamento aos projetos de Deus. E assim continua até os dias de hoje, comigo e com você. Então essa foi a reflexão que eu tive durante essa porção semanal, né? Maravilhoso, né? É um ato de coragem, só que é uma coragem fundamentada, alicerçada. Não é uma coragem de algo sem pé nem cabeça, né? Então a gente pode confiar. Está na palavra de Deus? Está dentro. Aquilo ali é real.